E aí galera do canal Main Legends, tudo bem com vocês? Agora aqui a gente vai estar falando no último vídeo sobre a petição inicial, então vamos já iniciar aqui. Temos algumas observações que são importantes aqui a serem feitas. A emenda da inicial. Vamos supor lá que eu fiz a petição inicial e aí dentro da petição inicial eu acabei esquecendo alguma coisa, dos requisitos que a gente tinha lá eu esqueci de colocar algum. Então a depender do que seja o esquecimento, a depender do que seja, a depender do que eu esqueci, é possível que o juiz peça para que eu emende a petição inicial. Então, se alguns dos requisitos não estiverem presentes, ele pode pedir que eu emende. Porém, vamos supor que eu esqueci de colocar o valor da causa. Pode ser que o juiz nem aceite a petição inicial e já indefira todo o meu pedido e tal. Pode ser que ele nem aceite a petição inicial. Então, nesse caso, se eu cometer um pequeno deslize, se eu esquecer algum detalhe que é importante, a hora que o juiz receber a petição inicial, ele pode verificar e se ele entender que está faltando um dos requisitos, ele vai pedir para que eu complemente a petição inicial. Okay? Além disso, é possível, vamos supor lá, que eu fiz a petição inicial, esqueci de colocar alguma coisa, algum fundamento, algum direito que a parte tinha, e ainda assim eu quero, tem como depois de eu já ter protocolado tudo, eu acrescentar alguma coisa? Sim, eu posso. Então, primeiramente, vamos lá, eu quero acrescentar um direito que eu esqueci, uma fundamentação que eu esqueci. A partir do momento até que ocorra a citação do réu, é possível você alterar a petição inicial sem nenhum problema. Depois que houver a citação do réu, se o autor quiser modificar alguma coisa, ele vai ter que ter a anuência do réu para poder fazer a modificação. Então, nesse caso aqui, o principal ponto é a citação. Se já houve a citação, só pode alterar com a anuência do réu. Se não houve a citação, pode alterar a qualquer momento. Okay? Então, essa é uma primeira observação a ser feita. A segunda. Indicar o endereço do advogado, bem como sua inscrição na OAB e juntar procuração. Então nesse caso aqui é apenas para lembrar que a gente sempre tem que colocar o endereço do advogado, a inscrição dele na OAB e juntar a procuração, apesar do código não trazer explicitamente isso, mas na petição inicial você deve também trazer esses documentos, colocar qual é o endereço do advogado, o e-mail dele, o endereço profissional, a inscrição na OAB e óbvio, mais importante, a procuração que vai ser o mandato que ele vai ter, ok? Depois temos aqui que não é obrigatório o requerimento de citação, ok? Então, geralmente, no código passado, era bem comum a gente ver assim, requer-se a citação nesse sentido aqui. Só que atualmente, a gente percebe que não é mais obrigatório esse pedido de citação, porque o magistrado ele vai ter que realmente citar o réu, pedindo ou não, uma vez que deve ser exercido o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, nesse caso, não é necessário o requerimento para a citação do réu. Se colocar lá, tá legal, tá beleza, mas se não colocar também não tem nenhum problema. Então, não é mais uma coisa que é realmente importante constar na petição inicial. Depois temos ainda... Deve ainda comprovar o pagamento das taxas judiciárias, ou seja, para a gente entrar na justiça, para a gente comumente, né, que as pessoas chamam de entrar na justiça, temos algumas custas, né? Temos a taxa de mandato, que é um valor que é como se fosse, entre aspas, um sindicato dos advogados. Geralmente o que todo mundo conhece é a guia do oficial de justiça ou a taxa de pagamento do correio, quando a gente tem que fazer o pagamento, quando o autor tem que fazer o pagamento para dar início ao processo, para que seja enviado e assim por diante. Lembra-se que quando a gente tem o benefício da justiça gratuita, não é necessário a gente fazer esse tipo de procedimento aqui, ok? A próxima observação é se o cliente for vulnerável economicamente, não haverá necessidade de recolhimento de taxas judiciárias. Foi o que a gente acabou de discutir, que é a observação que eu tinha feito mesmo antes dela aparecer aqui. Então é isso. Se o cliente não tiver condições, aí nesse caso então não haverá necessidade do recolhimento dessas taxas aqui, beleza? Antes da gente finalizar esse vídeo aqui, o que é importante a gente saber? Então, antes da gente finalizar esse vídeo aqui, vamos apenas fazer uma leitura dinâmica do que a gente já viu até agora. Então, a gente viu os requisitos do artigo 319, o que é necessário estar presente na petição inicial. A gente viu inciso por inciso,
vimos os parágrafos também do artigo 319 e por fim vimos algumas especificidades que devem constar, que é o mandado do advogado, o endereço dele, o e-mail, outras informações como a citação, que não é importante a gente pedir a citação, mas o que é a citação, o que ocorre. A gente viu também quais eram os requisitos da petição inicial e que não é necessário que todos sejam preenchidos, como a gente viu em relação ao inciso 2º, que se a gente não tiver alguma dessas informações, ainda assim o processo continuará. Então, são algumas informações, como o próprio nome desse quadro diz, são tópicos sintetizados. A gente não está se aprofundando tanto nessas informações, mas é apenas para dar uma visão geral do passo a passo do processo civil, para que a gente mais ou menos consiga estruturar isso na nossa cabeça, uma vez que essas matérias processuais durante a faculdade, elas são difíceis da gente conseguir visualizar, elas são difíceis da gente concretizar, porque é uma coisa muito teórica, e é difícil a gente pegar um processo na prática enquanto a gente ainda está estudando, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir, inscreve-se aí no nosso canal, deixa seu comentário, o que você está achando sobre esses vídeos e tal, e vejo todos no próximo vídeo que a gente vai falar sobre a citação, ok? Valeu, galera, até mais!